Antônio, Beto e Carlos combinaram dividir igualmente as despesas de uma viagem que os três fizeram juntos. Durante a viagem, Antônio pagou R$ 750, Beto pagou R$ 480 e Carlos pagou R$ 420. Ao final da viagem, para dividir igualmente as despesas, Beto deu X reais para Antônio e Carlos deu Y reais para Antônio. O valor de X mais Y é 250, 220, 200, 180 ou 150. Inicialmente, eu vou somar o gasto total. Então, eu tenho o Antônio, que gastou 750, o Beto, que gastou 480, e o Carlos, que gastou 420. Se eu somar tudo, eu vou ter quanto? Bem, aqui eu tenho 0, 0 e 0, somado dá 0. Aí eu tenho 5 mais 8, 13, 13 mais 2, 15. Então, coloco 5 aqui e vai 1. Aí eu vou ter 1 mais 7, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 4, 16. Então, o gasto total foi de 1.650. Mas se eles forem dividir igualmente, eu tenho que dividir por 3. E aí, eu vejo aqui que 1 não dá para dividir por 3, mas o 16 dá. Então, eu vou dividir 16 por 3, que vai dar 5. Aí eu faço 5 vezes 3, 15. Para 16, está faltando 1. Então, coloco 1 aqui e baixo 5. Aí, fazendo 15 dividido por 3, eu vou ter 5. Então, coloco 5 aqui. Aí, novamente, eu faço 5 vezes 3, 15. Para 15, não falta nada. Então, coloco um 0 aqui e baixo esse 0. E baixou, é obrigado a dividir. Aí, quanto que é 0 dividido por 3? Bem, 0 dividido por 3, ou quantas vezes o 3 cabe dentro do 0, é 0, né? Aí eu faço 0 vezes 3, 0, para 0, nada. Esse 0 aqui é o meu resto final. Então, olha só, a divisão justa teria que ser 550 para cada um. Só que o Antônio pagou 750. Ele precisa receber um dinheiro do Beto e do Carlos. E eu quero saber essa soma, né? Eu não preciso saber individualmente quanto cada um vai ter que dar. Eu preciso saber quanto que ele tem que receber dos dois, porque ele está perguntando o valor de X mais Y. Então, basta que eu faça 750 menos 550 para ter essa resposta. Aí isso vai dar 0, 5 para 5 nada, e 5 para 7, 2. Ou seja, ele precisa receber 200 reais. E 200 reais, né, o X mais Y, que vai ser 200, é uma alternativa. É a alternativa C, 200. Em um determinado dia de julho, em Recife, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima foi de 6,8 graus Celsius. A média entre a temperatura máxima e a mínima nesse dia foi de 24,3 graus Celsius. Nesse dia, a temperatura mínima em Recife foi 20,9 graus Celsius, 21,1 graus Celsius, 21,3 graus Celsius, 21,5 graus Celsius ou 21,7 graus Celsius. Para resolver essa questão, eu vou fazer 6,8 dividido por 2, que isso aqui vai dar quanto? Bem, 6,8 dividido por 2 dá 3,4. Se a temperatura média foi 24,3, o que eu vou fazer para descobrir a temperatura mínima? Eu vou pegar essa diferença aqui, de 3,4, e vou subtrair de 24,3. Né? Então, a mínima e a máxima, elas estão afastadas de 6,8. Então, significa que para ter a temperatura mínima, eu subtraio 3,4, e para obter a máxima, eu somo 3,4 a esse 24,3. Se eu fizer 24,3 menos 3,4, vai dar 20,9. E se eu fizer 24,3 mais 3,4, vai dar 27,7. Apesar de eu não precisar dessa informação, não é? O exercício está pedindo apenas a temperatura mínima. Olha só, a temperatura mínima foi 20,9 graus Celsius. A máxima foi 27,7 e a média, quer dizer, quem está exatamente no meio dessas duas temperaturas, que são dois valores apenas, né, é 24,3. E aí, basta que eu marque a alternativa correta, né? A alternativa correta é
Alternativa A, 20,9 graus Celsius. Em uma urna há 100 fichas, sendo 28% amarelas e as demais azuis. Retiram-se N fichas azuis da urna, de modo que as fichas amarelas passam a representar 70% das fichas da urna. Nenhuma ficha amarela foi retirada. O valor de N é 70, 60, 56, 48 ou 30. A situação que eu tenho é 28% de 100 é 28 fichas amarelas. Então, eu tenho 28 fichas amarelas. E aí, eu vou retirar N fichas das 100 fichas, né? Então, quando eu retiro N fichas azuis, né, eu vou retirar N fichas azuis, o que ocorre? Esses 28 passa a ser 70% do total. Então, o meu total inicial era quanto? Eu comecei com 100 fichas, independentes da cor, eu comecei com 100 fichas. As minhas fichas amarelas, né, eu não vou alterar o valor, vai continuar em 28, só que ela vai passar a ser 70%. Então, tudo que eu tenho que fazer é descobrir 70% de quanto que é 28. Então, é esse que eu vou iniciar resolvendo. Ó. 70% de um valor, que eu não sei qual que é, 70% de um valor x é igual a 28. Bem, para resolver essa equação, primeiro eu vou simplificar aqui, ó, um zero de 70 com um zero do 100. Esse 10 que está dividindo agora, vou passar multiplicando. Então, eu vou ficar com 7x igual a 28 vezes 10, que dá 280. Agora, esse 7 que está multiplicando x, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a 280 sobre 7, ou seja, x é igual a 40. Lembrando que eu comecei com 100 fichas, né? E eu reduzi para quanto? Eu reduzi para 40. Então, quantas fichas foram retiradas? Bem, basta que eu faça essa subtração. Eu tinha 100, fiquei com 40, então quer dizer que me foram subtraídas 60 fichas, né? A diferença 100 menos 40 vai me dar o número de fichas subtraídas, ou seja, esse é o valor de N. Aí, basta que eu veja essa alternativa. Então, vamos voltar aqui, ó. Alternativa B. 60 fichas, o valor de N é 60. Considere a sentença a seguir. Todo pernambucano gosta de peixe e torce pelo Náutico. A negação lógica da sentença dada é... Bem, vamos resolver aqui no próprio enunciado. Quando eu tenho aqui todo pernambucano, né, e eu quero negar, eu quero a negação, o todo é um quantificador universal. Então, eu tenho que ir para um quantificador existencial, do tipo pelo menos um ou algum, né? Eu teria que falar algum pernambucano. Então, tem que surgir um quantificador existencial, do tipo algum pernambucano ou pelo menos um pernambucano. E aí, depois que eu mudo, né, o quantificador universal para existencial, eu nego a característica que o todo pernambucano tem, que é o quê? Gosta de peixe e torce pelo Náutico. Eu tenho que negar isso. Só que como eu nego uma proposição que tem um conectivo E, eu tenho que mudar para o OU. Então, ó, eu vou mudar o E para o OU e vou negar que ele gosta de peixe, né? Ele não gosta de peixe e negar que ele torce pelo Náutico. E não torce pelo Náutico. Então, ficaria alguma coisa assim, ó. Algum pernambucano não gosta de peixe ou não torce pelo Náutico. Seria a negação dessa proposição. Então, vamos olhar aqui, ó, se alguma delas está coerente com o que eu falei, ó. Nenhum pernambucano gosta de peixe e torce pelo Náutico. Na verdade, ele só trocou o todo por nenhum, né? E nenhum não é a negação de todo. E está mantendo o conectivo aqui, ó, o E. Eu não posso ter uma negação de E usando o próprio E. Então, essa aqui está descartada. Alternativa B, todo pernambucano. Primeira coisa, eu não nego uma afirmação universal com outra afirmação universal. Aí ele fala, todo pernambucano não gosta de peixe e não torce pelo Náutico.
Novamente aqui, ó, eu tenho E. Eu não posso ter uma negação de um E com outro E, né? Isso aí é uma regra de De Morgan. Eu nego E com ou, né? Se eu tenho P e Q, eu nego dizendo não P ou não Q. Alternativa C. Algum pernambucano não gosta de peixe e não torce pelo Náutico. Bem, o algum é existencial, né? Algum pernambucano não gosta de peixe, tudo bem, e não torce pelo Náutico, tudo bem. Só que onde está o meu problema? Meu problema está aqui, ó, nesse E, né? Eu não posso negar um E com outro E. Então, eu não considero essa alternativa. Vamos para a próxima. Algum pernambucano não gosta de peixe ou não torce pelo Náutico. Era exatamente isso que eu estava esperando, né? O quantificador existencial, algum pernambucano não gosta de peixe, quer dizer, negou que gosta de peixe, trocou o conectivo E por ou e colocou aqui, ó, não torce pelo Náutico, negou que torce pelo Náutico. A alternativa D está correta, né? A alternativa D é a resposta do gabarito. Mas vamos ler a próxima. A próxima está dizendo, ó, algum pernambucano gosta de peixe e não torce pelo Náutico. Olha só, eu não poderia dizer que ele gosta de peixe, né? Porque eu teria que negar que ele gosta de peixe. Não poderia usar o conectivo E, porque aqui, ó, a negação do E vira ou. E o não torce pelo Náutico, tudo bem, né? Ele colocou o algum, que é existencial, colocou que não torce pelo Náutico, mas eu não poderia dizer que gosta de peixe e nem usar esse conectivo E. Então, realmente a alternativa correta é a alternativa D. Considere a sentença a seguir. Se Paulo torce pelo Santa Cruz e mora em Recife, então Paulo é pernambucano. Assinale a opção que apresenta a sentença logicamente equivalente à sentença dada. A proposição que eu tenho, ela tem o seguinte formato, ela é um se P e Q, então R. Então, eu tenho P e Q, então R. Uma equivalência lógica a uma proposição dessa é a contrapositiva. Então, eu poderia ter o não R, se não R, então a negação de P e Q. Mas a negação de P e Q é não P ou não Q. Então, uma das equivalências a se P e Q, então R, seria não R, se não R, então não P ou não Q. E uma outra equivalência a condicional seria o quê? Negar um antecedente ou afirmar o consequente. Então, se eu negar um P e Q, eu vou ter o quê? Um não P ou não Q, e aí depois eu falava ou consequente, ou R. E aí eu vou procurar essas equivalências lógicas, né? Então vamos lá. A primeira, que seria a contrapositiva, eu volto negando. Eu estou dizendo, ó, se Paulo não é pernambucano, então Paulo não torce pelo Santa Cruz ou não mora em Recife. E a outra seria negar esse antecedente ou afirmar o consequente. Seria Paulo não torce pelo Santa Cruz ou não mora em Recife ou é pernambucano. Vamos ver quais alternativas eu tenho, ó. Paulo não torce pelo Santa Cruz, ou não mora em Recife, ou é pernambucano. É justamente o que eu acabei de mostrar aqui, ó, que é uma equivalência lógica do centão. O que eu estou trabalhando aqui, ó, o P e Q, se P e Q, então R, é equivalente a não P ou não Q ou R. Existe essa equivalência lógica. E essa equivalência lógica apareceu justamente na alternativa A. Então, já posso dizer que essa alternativa A, ó, ela é verdadeira. Então, eu já poderia marcar aqui no meu gabarito a alternativa A. Mas vamos dar uma lida nas outras. Se Paulo é pernambucano, então Paulo torce pelo Santa Cruz e mora em Recife. O que ele fez aqui, ele inverteu, né, o antecedente e consequente. Isso chama-se recíproca. Mas a recíproca dessa afirmação não é equivalente, né? Quando eu falo se P então Q, eu não posso afirmar que se Q então P é equivalente. Depois eu tenho, ó, se Paulo não torce pelo Santa Cruz e não mora em Recife, então Paulo não é pernambucano. Também não é uma equivalência. Ele simplesmente colocou um não aqui, manteve o E, colocou um não e mora em Recife e colocou que Paulo não é pernambucano. Não é uma equivalência lógica.
Depois eu tenho, ó, Paulo torce pelo Santa Cruz e mora em Recife, mas não é pernambucano. A alternativa D, eu estou afirmando o antecedente e negando o consequente. Isso aqui não é uma equivalência lógica. Na verdade, a D é a negação da proposição do meu enunciado, mas eu não estou pedindo a negação, eu estou pedindo uma equivalência. Então a D também está descartada. E a E está dizendo, ó, se Paulo não torce pelo Santa Cruz ou não mora em Recife, então Paulo não é pernambucano. O que ele fez? Na E, a gente chama essa proposição de proposição contrária. Se eu tenho uma proposição da forma se P, então que, a contrária é se não P, então não que também não é uma equivalência lógica. Mônica e Eduardo começaram a trabalhar no mesmo dia e tinham salários exatamente iguais. Após um certo tempo, Mônica teve um aumento de salário de 60% e Eduardo teve um aumento de 20%. Após esses aumentos, o salário de Eduardo é X% menor que o salário de Mônica. O valor de X é 40, 35, 30, 25 ou 20. Vamos supor que o salário de Mônica e de Eduardo fossem exatamente R$100. Então, ó, a Mônica tem o salário de 100. O Eduardo tem o salário de 100. O salário da Mônica vai aumentar 60%. Só que 60% de 100 é o próprio 60. Então, o novo salário da Mônica é de 160. O salário do Eduardo, ele vai aumentar 20%. Então, se ele aumenta apenas 20% e 20% de 100 é 20, qual vai ser o novo salário de Eduardo? O novo salário de Eduardo é 120. Quanto que a Mônica ganha mais do que Eduardo? Bem, basta que eu faça 160 menos 120, que é igual a 40. O que eu preciso saber é quanto que os 40 representa de 160, que é quanto a Mônica está ganhando a mais de Eduardo em porcentagem. Então, basta que eu faça, ó, 40 sobre 160 igual a x por 100, ou x%. E aí eu vou cotar 0 com 0 e vou multiplicar em cruz, ó. X vezes 16, 16x, 4 vezes 100 é igual a 400. E eu vou ter que x é igual a 400 dividido por 16. E 400 dividido por 16 dá quanto? Eu vou fazer simplificando aqui, ó. Dá para dividir em cima e embaixo por 16. Então, se eu divido 400 por 16, eu vou ter que isso aqui é igual a 25. Então, como eu já tinha feito x sobre 100, essa resposta já é em porcentagem. Então, a resposta final, 25%, é o quanto Mônica está ganhando a mais do que o Eduardo, que é a alternativa D. Olha só, alternativa D, 25. Nelson pagou uma conta atrasada com 8% de juros. O valor pago por Nelson, juros incluídos, foi de R$ 302,40. O valor original da conta sem juros era de 280, 278,20, 276, R$ 270,60 ou R$ 268. A primeira forma que eu vou resolver essa questão vai ser a forma mais tradicional possível. Eu tenho aqui uma taxa de 8% de juros e um valor final de 302,40. Então, o que eu vou fazer? Alguma coisa que aumentou 8%, ela vai para quanto? Bem, se ela aumentou 8% na porcentagem, ela tinha 100% de preço cheio mais 8%, que são os meus juros. Então, ela vai para 108%. Então, eu posso escrever aqui 108% de alguém, e eu vou colocar já na forma de fração, ó, 108% de um valor x é igual a 302,40. E aí o que eu faço? Eu vou pegar esse 100 aqui que está dividindo, vou passar multiplicando. Então, eu vou ter 108x igual. Quando eu multiplico 100 por 302,40,
Olha só, o 100 tem dois zeros e aqui eu tenho duas casas após a vírgula. Praticamente eu vou pegar essa vírgula aí e jogar para trás. Então eu vou ficar com 30.240. Então 108x é igual a 30.240. Agora eu pego 108 que está multiplicando x e vou passar dividindo para o outro lado, né? Na verdade eu não passo dividindo, isso aí é força de expressão. Você divide ambos os lados por 108. Então, vou ter que x é igual a 30.240 dividido por 108. Então, vou colocar aqui, ó, 30.240 dividido por 108. Vou fazer essa conta aqui do lado. Então, vamos lá, fazer 30.240 dividido por 108. 30.240 dividido por 108. Eu sei que o 108 cabe duas vezes no 302. Então, 2 vezes 108 dá 216. Para 302, vai faltar 86. Baixo 4. Aí eu vou ter 8 vezes 108 dá exatamente 864. Ó. Pensa o seguinte, ó, 8 vezes 100 já vai dar 800. E 8 vezes 8 é 64. Então, 8 vezes 108 dá 864, para 864 nada. Baixa o zero. Baixou é obrigado a dividir. Aí só pode ser zero, né? 0 vezes 108 dá zero, para zero nada. Então vou ter que 30.240 dividido por 108 é igual a 280. E aí eu posso marcar que x é igual a 280. Vamos lá voltar nas minhas alternativas. E eu tenho aqui a alternativa A, 280. Então, esse aqui foi a primeira maneira de se resolver essa questão. Vamos ver outra forma. Uma outra maneira de se resolver essa questão é utilizando as alternativas. Antes de começar a resolver dessa forma, eu vou falar sobre uma coisa chamada algarismo significativo. O que é o algarismo significativo? Eu dar uma olhada aqui, ó, andando o número da direita para a esquerda, o primeiro algarismo significativo, quer dizer, o primeiro algarismo diferente de zero que eu encontro nessa alternativa é o 8. Então, eu vou deixar aqui anotado, ó, o primeiro algarismo significativo dessa alternativa é 8. Nessa segunda alternativa, 278,20, ó, encontrei um zero, não me interessa, encontrei um 2. O 2 me interessa, deixa eu anotar aqui, ó, 2. Terceira alternativa, 006. Opa, o 6 me interessa, deixa eu anotar ele aqui. Na alternativa de baixo, 270,60. Então, eu tenho o 6 aqui, ó, o 0 não me interessa, encontrei o 6. E 268, 008. 8 me interessa, então vamos anotar aqui 8. O que eu tenho no meu exercício? O Nelson pagou uma conta com 8% de juros e ele obteve 302,40. Olha só, o 302,40, se eu utilizar a mesma técnica, qual que é o algarismo significativo dele? É o 4, porque olha só, é o primeiro número que eu encontro quando eu venho da direita para a esquerda, diferente de zero, né? Primeiro número não, primeiro algarismo que eu encontro, ó, 0, 4 é o algarismo significativo. Então, vamos dar uma analisada aqui. A minha taxa é de 8% de juros. O que isso significa? Que eu vou multiplicar as minhas alternativas por 100% mais 8%, 108%, né? Uma dessas alternativas multiplicada por 108% tem que dar 302,40. 108% é a mesma coisa que 1,08. E aí, pela técnica do algarismo significativo, o que eu tenho? Eu tenho aqui esse 8, não é? Então, o que está me interessando, na verdade, é esse 8. Vamos pensar na tabuada. 8 vezes 8 dá 64, não é? Então, olha só, essa alternativa aqui, ó. 8 vezes 8 dá 64. Então, quando eu multiplicar 280 por 1,08, eu sei que vai ter alguma coisa que o último algarismo significativo vai ser 4. E olha só, é exatamente o que eu quero.
Então, 280 é um candidato. Na B, ó, eu tenho 2. Se eu fizer 2 vezes 8, 16. 16 não me interessa. Então, ó, eu não vou testar a B. A B já está descartada. Não é? Então, eu vou descartar a alternativa B. Por enquanto, a alternativa A ela está promissora. Depois eu venho aqui, ó, alternativa C. Eu tenho 6. Eu sei que 6 vezes 8 dá 48. E aí, eu não sei quanto que dá 276 vezes 1,08. Mas eu sei que o último algarismo significativo vai ser 8. Então, também não me interessa 276. A mesma coisa com 270,60. Agora, e 268? 268 me interessa, ó. Terminou em 8. Terminou em 8, 8 vezes 8, 64. 4 é uma coisa que me interessa. Então, fiquei aqui com duas alternativas, 280 e 268. Então, eu multiplicaria 280 por 1,08 e 268 por 1,08. Só que dá para usar mais coisa ainda, né? Eu tenho que testar uma dessas duas. O que ocorre é o seguinte, quando eu multiplico um número por 1,08, o 1,08 tem duas casas após a vírgula. Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver se eu consigo eliminar uma das duas, usando agora uma técnica de quantidade de casas. O 268 é um número inteiro, né? Esquece esse vírgula 00. O primeiro algarismo que eu encontro é o 8, né? O primeiro algarismo significativo é o 8. Se eu multiplicar 8 por 0,8, e eu não vou fazer a conta inteira, olha só o que vai ocorrer. 8 vezes 0,08, né? Eu falei 0,8, não, é 0,08. Correção aqui, ó. Eu sei que 8 vezes 8 é 64, né? Primeiro eu faço a conta sem as vírgulas. Depois eu não tenho duas casas após a vírgula, então isso aqui eu teria que ter um número com duas casas após a vírgula, ou seja, 0,64. O que está ocorrendo? Eu estou alcançando a segunda casa após a vírgula. E nesse número aqui, 302,40, eu só alcancei a primeira casa após a vírgula, porque depois eu tenho zero, né? Eu poderia escrever 302,4, que não teria diferença. Agora, vamos ver aqui 280. Se eu multiplicar não o 8, mas o 80, né? Eu não vou multiplicar o número inteiro, 80 vezes 0,08, se eu fizer a conta sem a vírgula, 80 vezes 8 dá 640. Como 0,08 tem duas casas após a vírgula, eu preciso ter um número com duas casas após a vírgula. Então, teria uma vírgula aqui, ó, 6,40. E esse vírgula 40 não está condizente com 302,40? Tá. Então, eu consegui eliminar essa alternativa aqui, o 268, apenas pela quantidade de casas após a vírgula. Qual que é a única alternativa que me sobrou? O 280. Mas eu quero ver se realmente vai ser 280. Eu quero testar, eu não tenho segurança. Então, eu só faço essa conta aqui agora. Eu vou fazer 280 vezes 1,08. Aí eu faço, ó, 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 8 dá 64, então coloco 4 aqui e vai 6. Aí eu vou ter 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. Coloco agora um mais para multiplicar por 0 todo mundo. Só que multiplicar por 0, né? 0 vezes 0, 0 vezes 8, 0 vezes 2, vai dar tudo 0. Então, daria tudo 0. Depois eu vou colocar mais e mais. E multiplicar 1 vezes 280 é só copiar, né? Porque ó, 1 vezes 0, 1 vezes 8, 1 vezes 2, um elemento neutro. Então basta que eu copie o 280 aqui, ó. 0, 8 e 2. E vou somar tudo, né? Então, a primeira aqui, 0. Depois, 4 mais 0 dá 4. Depois eu tenho 2. Aí eu tenho aqui um 2 mais 8 que vai dar 10. Então, coloco 0 aqui e vai 1. E 1 mais 2 deu 3. Como eu tenho aqui duas casas após a vírgula, eu tenho que contar uma, duas casas para colocar a minha vírgula.
e eu tenho 302,40, que era exatamente o que eu tinha. Então, eu posso marcar a alternativa A 280 com certeza agora, né? Porque aí eu fiz o 280 vezes 1,08. Tá. Ficou muito demorado porque é uma primeira explicação, né? Mas se você pega esse jeito de olhar os números, você vai ver que você vai ganhar muito mais velocidade em resolver essas questões, né? Eu posso usar as duas técnicas. A primeira técnica que eu utilizei foi do último algarismo significativo. 8 vezes 8 dá 64, quer dizer, estava condizente. E a segunda técnica, né, foi usar o número de casas. 0,8 vezes 80 dá 6,40, quer dizer, eu alcancei apenas a primeira casa após a vírgula. E aqui eu tinha um número que eu alcançava apenas a primeira casa após a vírgula, porque depois vinha zero. Considere uma sequência de números na qual cada número, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. Se o quinto número dessa sequência é 88 e o sétimo é 229, então o segundo número é 17, 18, 19, 20 ou 21. Para resolver essa questão, eu vou colocar aqui 7 posições. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu sei que o número que ocupa a sétima posição é 229 e o número que ocupa a quinta posição é 88. Eu sei também que cada número é a soma dos dois anteriores. Então, 88, que está na quinta posição, e mais algum número que está na sexta posição, vai dar o número da sétima posição. E o que eu quero saber? Eu quero saber quem está na segunda posição, não é? Então, aqui, ó, é justamente o valor que eu quero saber. Quem está na segunda posição é o valor que responde o meu exercício. Bem, se 88 mais alguém dá 229, significa que 229 menos 88 é esse número. Então, a primeira conta que eu vou fazer é 229 menos 88. Isso aqui vai dar 8 para 9, está faltando 1. 8 para 12, eu vou pedir emprestado, está faltando 4. E aí, baixa esse 1 aqui, né? Porque 0 para 1, está faltando 1. O número que ocupa essa casa é 141. E aí eu vou seguindo o padrão. 141 é igual a 88 mais o cara que está nessa quarta posição. Ou seja, 141 menos 88 é o que eu busco agora. Então, vou fazer, ó, 141 menos 88. Bem, eu vou ter que pedir emprestado aqui, vai virar 3 e aqui vai virar 11. 11 menos 8 dá 3. Agora eu vou ter que pedir emprestado aqui, vai virar 13. 13 menos 8 dá 5. Então, o número que ocupa a quarta posição é 53. Novamente, eu vou ter que fazer o quê? Alguém mais 53 igual a 88, ou seja, 88 menos 53 é o número da terceira posição. Vamos fazer essa conta. 88 menos 53. Se de 8 eu tiro 3, fico com 5. Se de 8 eu tiro 5, fico com 3. Esse número aqui é 35. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Só mais uma subtração, porque ó, a segunda casa mais 35 é igual a 53. Ou seja, 53 menos 35 é o número da segunda casa. Então, vamos fazer essa continha aqui. 53 menos 35. Eu vou pedir emprestado aqui para o 5, vai virar 4. Eu vou ter 13. 13 menos 5 dá 8. E 4 menos 3 dá 1. O número dessa casa aqui é 18, que é justamente a casa que eu quero. Então, vamos ver nas minhas alternativas se tem o 18. Olha só, o segundo número é 18. E a alternativa B é justamente o 18 que eu estou procurando. Há 4 urnas numeradas de 1 a 4. 4 bolas também numeradas de 1 a 4. O número de maneiras de se colocar uma bola em cada urna de modo que nenhuma urna fique com a bola de mesmo número é 12, 11, 10, 9 ou 8. Apesar dessa questão ter sido eliminada pela banca, vamos resolver de algumas maneiras.
Primeira forma que eu vou fazer é pela força bruta, não é? O que que seria? Eu vou colocar todos os 24 casos, né, que eu tenho usando os números 1, 2, 3 e 4 em todas as ordens possíveis, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3 e por aí vai. Eu quero apenas os números que não tenham o algarismo na sua posição. Então, por exemplo, ó, o 1 na primeira posição teria que ser eliminado. Ou seja, de cara, eu já vou eliminar todas essas alternativas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3 e 1, 4, 3, 2. Eu não quero essas alternativas. Depois, eu posso eliminar os números que tem o 2 na segunda casa. Então, olha só. Aqui eu não tenho ninguém com 2 na segunda casa. Aqui, ó, eu tenho o 3, 2, 1, 4, o 3, 2, 4, 1. Depois, ó, 4, 2, 1, 3 e 4, 2, 3, 1. Então, eu eliminaria essas alternativas, né? Então, não me interessam esses números. Vamos ver o que que vai sobrar. O 3 na terceira casa. O 3 na terceira casa, eu tenho aqui, ó, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 1 e 4, 1, 3, 2 e só, não é? Ó? Então, tem aqui uma, que não foi marcada aqui, duas e três casos para eliminar, ó. 2, 1, 3, 4, 2, 4, 3, 1 e 4, 1, 3, 2. Agora, o 4 na última casa. O 4 na última casa eu tenho ainda, que não foi eliminado, esse caso aqui, esse 3, 1, 2, 4 e só. Então, se eu eliminar esses casos aqui, eu vou ficar com quem? Vamos lá. Eliminei o 2, 3, 1, 4 e o 3, 1, 2, 4. Quem vai me sobrar? O 2, 1, 4, 3, o 2, 3, 4, 1, o 2, 4, 1, 3, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2 e 4, 3, 2, 1. Quantos casos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casos. Então, aqui é que a gente fala, foi na força bruta. Eu escrevi todos os 24 casos e fui eliminando quem não me interessa. Sobraram 9 casos. E aí eu tenho alternativa D, que é igual a 9. Então, a primeira maneira foi da força bruta. Uma outra maneira seria trabalhar por posição. Eu vou colocar aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Na posição 1, eu não posso usar o algarismo 1. Então, eu posso usar o 2, o 3 e o 4. Na posição 2, eu não posso usar o algarismo 2. Então, eu posso usar o 1, o 3 e o 4. Na posição 3, eu não posso usar o algarismo 3. Então, eu poderia usar o 1, o 2 e o 4. E na posição 4, eu não posso usar o algarismo 4. Então, eu poderia usar o 1, o 2 e o 3. Aí, para tentar entender, eu vou escolher uma dessas posições, né? Eu posso escolher a 1, a 2, a 3, a 4. Vamos supor, né, que eu escolha a posição 2. Se eu escolher a posição 2, quantas escolhas eu tenho nessa posição? Bem, nessa posição, eu posso escolher 1, 3 e o 4, eu tenho 3 escolhas, tá? Eu vou cair num princípio multiplicativo, que eu tenho 3 escolhas na posição 2. Vamos supor aqui que eu escolha o 4 para colocar nessa casa, né? Eu coloquei na posição 1 o número 4, o algarismo 4. O que que eu vou fazer? Se eu escolhi o algarismo 4, eu vou lá para a posição 4 para formar meu número. Olha só, se eu olhar aqui na posição 4, quantas escolhas eu tenho? Se eu já escolhi o 4, aqui não tem justamente o 4, eu ainda estou livre para escolher qualquer uma dessas 3. Então, quantas escolhas eu vou ter? 3. Então, ó, 3 vezes 3. Vamos supor agora que eu vou escolher um número aqui qualquer. Pode ser qualquer um deles. Se eu escolho o 1, o que que vai ocorrer? Eu não posso mais gastar o 1. Então, vamos dar uma olhada aqui como está a minha situação. Vamos escolher, por exemplo, o número 1.
Se eu escolho 1 nessa casa, o que ocorre? Quem que eu posso escolher nas outras casas? Olha só, aqui eu posso escolher o 2, o 3 ou o 4. Aqui eu posso escolher 1, 2 ou 4. Mas vamos lá, eu já gastei alguns algarismos. Quais algarismos eu já gastei? O 4 e o 1. Então, nessa casa aqui, eu não posso mais escolher o 4, não é? Então, nessa casa, eu não posso mais escolher o 4 nessa posição. Eu também já escolhi o 1, não é? Então, eu não posso mais escolher o 1 e não posso mais escolher o 4. O que ocorreu? Na posição 3, só me restou um algarismo, não tem escolha nesse caso. Então, pelo princípio, eu teria uma escolha. E se eu já escolhi o algarismo 2, olha só na posição 1. Não posso mais escolher ninguém. Só posso escolher quem? Só posso escolher o 3. Então, eu teria 1. Então, vai dar quantas escolhas? 3 vezes 3 vezes 1 vezes 1. Vai dar 9. Se você testar esse método, né, qualquer escolha que você faça, eu aqui, por exemplo, fiquei com o número 3.421. Mas você vai ver que eu sempre vou começar numa posição qualquer, vou ter 3 escolhas, pego o número que eu escolhi, jogo para casa, né? Por exemplo, eu escolhi 4, fui para a posição 4. Se eu tivesse escolhido 3, teria que ir para a posição 3. E por aí vai. Eu sempre vou ter 3 escolhas iniciais e depois 3. E depois vai me sobrar sempre um caso para cada. Não vai ter jeito. Então, de qualquer forma, pelo princípio multiplicativo, vai dar 9. Eu recomendo que você, para entender melhor essa forma, faça os exemplos, né? Comece a brincar com as posições 1, 2, 3 e 4 e você vai ver que você vai ficar preso nesse 3 vezes 3 vezes 1 vezes 1. Lembra sempre, escolhe uma posição qualquer, escolhe um número, por exemplo, 4 me joga para a posição 4. Se eu escolhesse o 3, ia me jogar para a posição 3 e fica trabalhando com as possibilidades, tá? Essa é uma maneira meio esquisita, meio demorada, mas aquilo que a gente tem, né? Os dados dos exercícios realmente são bem difíceis de trabalhar. E uma última maneira seria por uma fórmula que você encontra nesse livro, ó, Análise Combinatória e Probabilidade da Sociedade Brasileira de Matemática. Esse tipo de problema chama-se permutação caótica ou desordenamento. E aí existe uma fórmula para resolver essa questão. A fórmula vai ser a seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, D, desordenamento de 4, né? Porque eu tenho 1, 2, 3 e 4, é 4 fatorial, 1 sobre 0 fatorial, menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, menos 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial. Tá vendo? E fica alternando, ó, mais, menos, mais, e por aí vai, né? Se tivesse mais números para trabalhar. Então, quanto que vai dar isso? Lembrando que 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, eu vou ter D de 4 igual a 24, que multiplica. 0 fatorial é 1, então eu vou ter 1 sobre 1 menos 1 fatorial também é 1. Aí, 2 fatorial é 2, porque olha só, seria 2 vezes 1. Então, eu teria 2. 3 fatorial, então, vou ter menos 1 sobre 3 fatorial, é menos 1 sobre 6. E 4 fatorial, eu já calculei aqui, que é 24, né? 3 fatorial, lembrando, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E aí eu vou ter aqui mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 24 e fecha. Bem, vamos tentar aqui resolver quanto que vai dar isso aqui, ó. Eu posso simplificar esse 1 sobre 1 menos 1 sobre 1, ó. Posso cancelar esse com esse. Então, vou ter que D de 4 é igual a 24, que multiplica. Se eu tirar o MMC entre 2, 6 e 24, é o próprio 24. 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 1, 12. Tem o sinal de menos agora, ó. 24 dividido por 6 dá 4, vezes menos 1, menos 4. E 24 dividido pelo próprio 24 é 1, ó. 24 por 24 dá 1, 1 vezes 1, 1. Então, eu vou ter 12 menos 4 mais 1. E aí, eu vou poder simplificar o 24 com o próprio 24. Olha só, esse 24 com esse 24,
E aí sobrou o quê? D de 4 igual a 12 mais 1, vou somar, né? O 12 com 1 deu 13, 13 menos 4, D de 4 igual a 9. O desordenamento de 4 é igual a 9. E aí tem essa alternativa, alternativa D. Então, aqui ó, alternativa D, 9. Débora sorteia aleatoriamente um número do conjunto 1, 2, 3 e por aí vai até chegar ao 10. E Fátima sorteia também aleatoriamente um número do conjunto 1, 2, 3 e por aí vai até o 20. A probabilidade de um número sorteado por Fátima ser maior do que o número sorteado por Débora é 1 meio, 13 vinteavos, 17 vinteavos, 23 sobre 40 ou 29 sobre 40. Para resolver essa questão, eu vou usar algumas coisas, né? Primeiro, eu vou trabalhar com produto cartesiano. Eu tenho dois conjuntos. Conjunto da Débora, que tem os números de 1 a 10. Conjunto da Débora tem 10 elementos. E o conjunto da Fátima tem, que eu vou chamar de F, tem 20 elementos. O que ocorre? Se eu trabalhar com D cartesiano F, quer dizer, o número da Débora e o da Fátima, ele vai ter 10 vezes 20, vai ter 200 elementos. Mas o que é esse D cartesiano F? São os pares ordenados, onde eu pego o primeiro elemento da Débora e o segundo da Fátima. Então, ó, D cartesiano F vai começar por quem? Vou colocar aqui, ó. A Débora tira 1 e a Fátima tira 1. Aí eu posso ter a Débora tira 1 e a Fátima tira 2. Eu estou aumentando da Fátima. E isso vai chegar uma hora que a Débora tira 10, que é o maior número possível para a Débora, e a Fátima tira 20. E nisso aqui eu vou ter 200 pares ordenados, onde o primeiro número é o sorteio, né, da Débora e o segundo é o da Fátima. Eu quero que o número sorteado pela Fátima seja maior do que o número da Débora. O certo não, né? Uma maneira seria calcular todos esses casos, mostrar todos esses casos, só que ia demorar muito. Então, tem uma maneira que é mais simples, que seria justamente a negação disso, eu trabalhar com a probabilidade complementar. Se eu quero que a Fátima seja maior, o que eu não quero é que a Débora seja maior ou igual, né? Então, eu vou trabalhar com a hipótese da Débora ser maior ou igual a Fátima. Quantos casos eu tenho disso? E aí eu vou eliminar esses casos. Vamos lá. Se o número sorteado pela Débora é 1, o que eu não quero? Eu não quero o caso 1, 1. Não é? Porque aí a Débora está sendo igual a Fátima. Então, nesse caso aqui, não me interessa. Vamos continuar. Se o número da Débora fosse o 2, quantos casos não me interessaria? O 2, 1, né? Débora tira 2 e a Fátima tira 1, ou a Débora tira 2 e a Fátima tira 2. Então, ó, se a Débora tira 1, um caso não me interessa. Se a Débora tira 2, 2 casos não me interessa. Se a Débora tirasse 3, o que ia ocorrer? Quais casos não me interessariam? Débora tira 3, Fátima tira 1, Débora tira 3, Fátima tira 2 e Débora tira 3, Fátima tira 3. E mais um caso aqui, porque eu acho que já deu para ver o padrão. Ó. Se a Débora tira 4, o que não me interessa? 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 4. Olha só, eu estou eliminando se a Débora tira 1, um caso. Se a Débora tira 2, 2 casos. Se a Débora tira 3, 3 casos. Se a Débora tira 4, 4 casos. Então, como a Débora pode ir até 10, eu poderia eliminar todos os casos possíveis, somando 1 mais 2 mais 6 mais 4 até chegar no 10. Né? Os casos que não me interessam são nessa quantidade. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. São esses casos que não me interessam. E se eu fizer essa soma,
não é? Quanto que daria? Bem, 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 6, 21, 21 mais 7, 28, mais 8, 36, 36 mais 9, 45, 45 mais 10, daria 55 casos, não é? Essa soma vai dar 55 casos descartados. Lembrando que eu tinha 200 casos. Só que essa soma, ela é chamada de soma de números triangulares. Eu poderia ter feito de outra forma, né? Só vou colocar aqui como que seria isso aqui. São números triangulares. Por que números triangulares? Olha só. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho 1 quando eu tenho o primeiro caso. Depois eu somo 2, ó. 1, 2. Depois eu somo 3. 1, 2, 3. Depois eu somo 4. 1, 2, 3, 4. Depois 5. 1, 2, 3, 4, 5. E por aí vai até chegar no 10. A fórmula para número triangular é dada pelo seguinte, ó. T triangular n é igual a n, que multiplica n mais 1, dividido por 2. Então, como eu tinha a minha conta até 10, né? Então, eu teria que calcular o T10, que seria 10 vezes 10 mais 1, que é 11, sobre 2, que é igual a 110 sobre 2, que vai dar 55, né? Então, se eu soubesse a fórmula de número triangular, eu não precisaria ter feito ali, conforme eu fiz aqui, somando na força bruta, né? Somando todos os casos. Poderia ter direto ido para os 55 casos já descartados. Mas vamos lá. Se eu tinha 200 casos e eu descartei 55, qual vai ser a minha probabilidade da Fátima ter um número maior do que a Débora? Vamos chamar isso aqui probabilidade da Fátima. Eu vou ter o quê? Isso aqui vai dar 200 casos, tiro os 55 que eu descartei, dividido pelos 200. Então, ó, esses aqui são os casos favoráveis, esses aqui são os casos possíveis. Isso aqui vai ser igual a 200 menos 55 dá 145 por 200. Como 145 e 200 são terminados respectivamente em 5 e 0, eu sei que dá para dividir por 5 em cima e embaixo. O que vai me dar 145 por 5 igual a 29, e 200 dividido por 5 vai dar 40. Ou seja, o resultado que eu quero é 29 sobre 40. Vamos buscar aqui nas alternativas, a probabilidade de um número sorteado por Fátima ser maior do que o número sorteado por Débora é alternativa E, 29 sobre 40, né? Que é o que eu acabei de calcular, 29 40avos.